da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado. Toda a lei, os estatutos e os juízos dado por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá, que era uma tribo, um povo, e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor Manassés ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e levaram a Babilônia. Ele, Manassés, angustiado, cativo, suplicou deveras ao Senhor, e agora lhe fala: seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém e ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém? Põe a sua mão no seu coração. Eu quero orar pela sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Põe a sua mão no seu coração e receba esta palavra de Deus na sua vida, no seu coração. Querido Jesus, obrigado pela tua palavra, que foi, Senhor, lida, que todos nós que nos encontramos aqui possamos colocar esta palavra nos nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor. Senhor, abra os olhos daqueles que ainda são cegos espirituais. Senhor, abra os ouvidos daqueles que ainda não conseguem ouvir a tua palavra. Senhor, que nesta noite haja salvação, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Em nome de Jesus, não feche a sua Bíblia neste texto. Quando li esse texto, eu comecei a fazer uma retrospectiva na história e comecei então a vislumbrar que Adolf Hitler era café pequeno para Manassés. Manassés, irmãos, foi um homem que passou pela vida e trouxe sérios prejuízos. Manassés, segundo a palavra, ele era filho de um grande rei. Ele tinha um grande pai, e o seu pai se chamava Ezequias. E segundo a narrativa, Manassés começou a reinar no lugar do seu pai quando tinha 12 anos. Ele ficou reinando junto com seu pai. Ele era naquele momento como um co-regente. Então ele reinou por 55 anos. E o seu reinado, irmãos, foi marcado por terríveis terrores. E Manassés tem um significado interessante. A sua palavra no hebraico quer dizer esquecendo-me. Olha, nós encontramos nesse texto que, apesar de ele ter um bom pai, apesar de ele conhecer o Deus do seu pai, apesar de ele conhecer o Deus tremendo do Senhor, ele se tornou distante dos caminhos do Senhor. Ele não deu exemplo de fé. Mas Manassés passou pela história do seu reinado, trazendo, irmãos, marcas profundas, marcas indeléveis, marcas negativas. Por exemplo, a primeira coisa que eu encontro na vida de Manassés, analisando nesse texto, que Manassés frustrou o sonho do seu pai. Ora, nenhum pai sonha pesadelos para os seus filhos. Nenhum pai, nenhuma mãe sonha em querendo ver os seus filhos sendo um traficante. Nenhum pai, nenhuma mãe sonha
que os seus filhos sejam desobedientes. E o significado desse nome era Manassés. Esquecendo-me, quem sabe quando seu pai colocou esse nome na vida de Manassés, o seu pai queria esquecer, quem sabe, meus queridos, os maus tempos que ele havia passado. Quem sabe o seu pai estava passando por terríveis tribulações, mas Manassés, ele frustrou o sonho do seu pai, que era de continuar o ministério, continuar o reinado no caminho do Senhor. Olha, irmãos, Manassés, do ponto de vista bíblico, ele foi o pior homem, que eu digo do Velho Testamento, porque ele se envolveu com as coisas do demônio. Fora, irmãos, a verdadeira fé contida na palavra de Deus, todas as demais formas de adoração, quer sejam elas conscientes ou até intencionais, são envolvimentos com demônios. E Manassés se envolveu com coisas que era abominação aos olhos do Senhor. Vocês sabiam que a idolatria é o pecado que Deus detesta? Vocês sabiam que a idolatria é abominação aos olhos do Senhor? Olha, queridos, ele então começou a fazer algumas coisas que no tempo do seu pai não existia. Ele começou a adivinhar pelas nuvens. E segundo a narrativa bíblica que estamos considerando nesta noite, Manassés adivinhava pelas nuvens. E pergunto, e você? Você faz magia do copo? Ponha um copo com água em cima do seu televisor. Eu vou orar e todos os seus problemas serão resolvidos. Você faz isso? Você está fazendo então que nem Manassés. Você lê a mão? Você usa tarô? Você utiliza simpatias? Sim, até para você que se diz crente, você usa simpatias? Lembro-me que uma mulher, eu estava em Guarapari, aquelas ciganas passando ali, e ela falou assim: o senhor paga um coco para mim? Eu falei assim: eu pago um coco se a senhora permitir eu ler a sua mão. Eu falei assim: então pode ler minha mão. Aí eu comecei a mostrar, você está vendo esse M aqui? Olha para a sua mão aí, você vai encontrar um M. Aí eu estava com o meu sogro lá, esse camarada é doido. Geralmente são essas mulheres que lêem nossas mãos, né? Está vendo esse M, senhora? Sim. Olha, esse tem M de morte. O homem pecou, e segundo a palavra, o pecado é morte. Eu comecei a falar da morte, ela começou a se assustar, eu apertava a mão da infeliz ali, e ela ali agoniada, doida para fugir, não quer mais nem um pouco. Eu falei: minha senhora, mas olha, há uma bênção na sua mão. Ela: o que você está vendo na minha mão? Eu estou vendo um V de vida. Veja só esse M aí. Se você ver, tem um V aí, um V de vida. Jesus morreu por você e Ele quer te dar vida e vida eterna. Ela falou assim: cruz, credo. Dei água de coco para ela, fugiu. Nunca mais aquela mulher vai ler mão, pelo menos daqui a um grande tempo. Mas Manassés, ele fazia isso. Tem gente que tem essas esquisitices, essas simpatias. Olha, irmãos, ele era agoreiro. Diz as escrituras que Manassés era agoreiro. Ele era agoreiro. Ele rogava a praga. Você roga pragas? Você acredita em praga? Você acredita em mal olhado? Eu vi num plástico de um carro mesmo assim: olho gordo, está amarrado. E era carro de, entre aspas, de crentes. Você crê em mal olhado? Você roga a praga? Você deseja, por exemplo, o mal para o seu próximo? Você roga a maldição?